Sejam muito bem-vindos! Sou a professora Marta Patrícia e estaremos juntos na aula de hoje. Vamos ver o nosso conteúdo? Aula 1. Objeto de conhecimento, a arte na antiguidade. Detalhamento, contexto histórico, características e importância da arte da antiguidade para a humanidade. Vamos à nossa aula de hoje. Muito bem, olha só onde chegamos para a nossa aula de hoje. Tava muito quente até chegar aqui, hein? Mas consegui me refugiar nessa caverna para poder a gente começar a conversar um pouco sobre o nosso assunto de hoje. Afinal, tudo isso daqui é para lembrarmos que a nossa arte, ela não começou ontem, semana passada, vem desde os primórdios. E assim, a gente vai conseguir estar sentindo um pouquinho mais de perto essa atmosfera. Então vamos recordar e lembrar esse fazer artístico ao longo da história. Olha só, a gente consegue perceber que a natureza já estava nos trazendo tudo. E nós só aprendemos a olhar para isso, percebendo que a partir até mesmo da iluminação do sol, conseguimos nos colocar aí. E enxergando que conforme o tempo vai passando, nós também vamos criando cada vez mais. Então, a arte, ela parte não só daquilo que estamos sentindo, mas também daquilo que estamos enxergando ao nosso redor. E isso só veio se desenvolvendo cada vez mais. Vamos perceber que ao longo da história, a nossa arte, ela passa a ser uma projeção de como enxergamos o mundo ao nosso redor. Antes, ficávamos assim, dentro de um lugar mais fechado. E foi aos poucos que fomos conseguindo colocar esses escritos nessas paredes e percebendo que para além da nossa necessidade, estávamos ali também tentando nos comunicar. E essa forma de comunicação, ela foi cada vez mais se desenvolvendo artisticamente. Então, o conceito de arte na antiguidade não se define somente pela necessidade de produzir imagens que tenham a capacidade de copiar a natureza, tal como a história da arte tradicionalmente parece abordar, tampouco pela necessidade de acesso à beleza que se conecta às esferas intelectuais, mas ao associar o conceito de arte e ao de saber notar-se, assim, qualquer produção que desenvolve aquela engenhosidade. Então, a arte para os antigos não se reduzia somente aos artefatos que eram produzidos segundo a guia de alguma habilidade particular que a gente vai perceber aqui que vai trazer aquela questão do louvor. Então, a gente passa a reconhecer que a arte, ela está para além até mesmo de algumas compreensões humanas, visto que hoje conseguimos enxergar como uma episteme, como um registro histórico, como uma necessidade de comunicação. Pensando bem, acho que ficou um pouquinho complicado da gente entender, e ele me lembra bem isso. Olha só, né? Esse pensador aqui me fez recordar o quê? Exatamente. Pensar que a gente passa também a recordar como se fosse uma viagem no tempo. E vocês já pararam para pensar também? Então, vamos pensar junto. Muito obrigada pela sua presença, meu amigo. Agora, já vamos começar a viajar junto e perceber que esse pensar, ele vai ser também um refletir da nossa humanidade e da nossa atualidade. Olha só, na antiguidade, as atividades humanas eram divididas e a gente conseguia perceber a questão da intelectualidade, da prática, que a gente chama de episteme e de técnica. Então, por isso, quando a gente está criando, a gente também utiliza uma técnica, que é a questão da prática. E quando a gente vai falar da teoria, estamos falando da episteme, da intelectualidade.
moralidade. Porém, os assuntos intelectuais eram separados para a nobreza e aqueles manuais para os escravos, para outra parcela mais comum da sociedade. E olha só, a atividade artística na antiguidade, ela trazia consigo aquela questão também do saber técnico, que era envolvido ali no fazer da pintura, por exemplo, que tem o mesmo valor num fazer envolvido na construção de uma casa, ou na costura de uma roupa, ou na cultura de um campo, né? Então, a gente consegue perceber que existe uma divisão, mas que essa arte ela não está distante do nosso cotidiano, sempre esteve ali na nossa necessidade do fazer. Então, vamos começar pela arte na pré-história. Olha só. Lembra que a gente estava lá na nossa caverna, a gente deu um zoom aqui, consegui trazer para vocês que a gente tem alguns registros. E isso mostra pra gente o quê? A nossa arte rupestre, que vai começar nesse período. Exatamente esses registros que foram sendo vistos como comportamentos naquele período. Então, a nossa arte, ela deixa de ser apenas aquela necessidade de comunicar, ela deixa de ser a questão da expressividade e passa a ser até um próprio registro, um documento. E aqui a gente tem a nossa arte rupestre que mostra como era a caça, como era o convívio, o comportamento, o dia a dia naquele período. E aqui vamos enxergar também que essa forma de fazer arte, ela advinha, como falamos anteriormente, da natureza. Então, ali as coisas vinham provenientes da natureza. As tintas que vinham das plantas, do barro, de excretos. E quando a gente fala também de entender que essa arte não está distante do nosso cotidiano, é exatamente isso. Olha só, esse registro de como era o dia a dia deles. Então, como era a caça, como era junto no coletivo, acendia uma fogueira, tudo isso estava registrado. E é exatamente isso que vai fazer com que a gente enxergue que vamos fazendo arte pela nossa necessidade de expressar, de enxergar o mundo. Então, quando vamos olhar a história, essa expressividade ao longo do tempo, desde a antiguidade, vamos perceber que cada impressão artística, cada manifestação, ela vem contando o que foi vivido num certo período, como as pessoas daquele período enxergavam a sociedade e o mundo ao seu redor. Então vamos aqui agora para o nosso período paleolítico. Nesse período, o homem ele começava a trazer algumas invenções da escrita, começava a olhar ali também a questão dos desenhos mais antigos, e a gente vai ter aqui esse período também chamado de Pedra Lascada. Olha só essas imagens. Lembra dessas invenções? Então aqui a gente vai começar a ter essas invenções. Por quê? Porque o homem desse período ele era nômade. Então ele vivia da caça, tinha que construir esses instrumentos e eles utilizavam ossos, madeiras, né? Pedra lascada. E aqui as cores usadas nessas pinturas eram encontradas onde? Na natureza, advinham de sangues de animal, de vegetais, de argila, carvão. E tudo isso trazia o quê? A pintura, que ela também tinha esse olhar mais rudimentar, né? Então, tínhamos aqui o que vimos no início, a nossa arte rupestre, nossa primeira forma ali de manifestação nas artes visuais e que até mesmo hoje conseguimos enxergar isso quando nós fazemos as garatujas. Quem nunca, né, na sua fase pequenez, riscou a parede da casa da mãe, riscou a parede da casa da avó, estava ali pintando, tudo que pegava estava riscando em algum canto. Você já estava procurando se comunicar, percebe essa necessidade? E ali você já estava fazendo a sua arte rupestre. Quem nunca lá na época de educação infantil pintou, colocou as mãozinhas? Isso mostra essa manifestação advinda desse período, que é intrínseco nosso. Já está nessa parte do nosso corpo, das nossas manifestações, das nossas expressões. Porém, vamos ter um outro olhar também para esse período, porque nesse período vamos ter as esculturas em
pedras. E aqui vamos perceber a questão da figura feminina estilizada. Então, olha só, essa daqui é a Vênus. E a Vênus aqui, ela tá bem próxima para vocês enxergarem. Mas ela é uma mulher bem pequenininha, uma escultura que cabe na palma da mão. E isso traz pra gente esse olhar dessa feminilidade, com os quadris, os seios, que mostrava essa questão da fertilidade da mulher, da abundância. Então aqui vamos ver que talvez esses sejam os primeiros registros de uma divindade feminina. O mito universal que representa a natureza, a Mãe Terra ou deusa Mãe. E a gente consegue perceber isso a partir de uma pequena escultura que nos traz esse olhar dessa fertilidade, do lugar de mulher, pois nesse período conseguimos enxergar uma sociedade matriarcal. Então, aqui a mulher, ela era um símbolo também de abundância, de poder. Precisava ter esse corpo para poder mostrar que tinha condições de gerar uma vida, de conseguir administrar uma família. E a mulher era ali o símbolo principal de poder, certo? Vamos agora avançando e chegando ao nosso período neolítico. Olha só, aqui vamos perceber algumas habilidades já da física, técnica e mais aprimoradas. Então, contudo, o aspecto rústico desses instrumentos permitiam ali algo também limitado para essas invenções. E, em geral, o indivíduo desse período ele passava também a assegurar a questão da sobrevivência, dos alimentos, né? Então, aqui a gente vai ter a pesca, a caça. Percebe que a gente vai avançando, mas ainda estamos bem rudimentar. E vamos chegando à idade dos metais, olha só. A gente começa a perceber aqui outras invenções. Agora, olha essas imagens, a gente percebe que esses instrumentos de caça já estão mais aprimorados, utilizando o metal. E aqui a gente vai ter a questão da agricultura, o aumento da produção, os objetos feitos de cobre, bronze e ferro, que consistiam ali naquela questão do trabalho para o campo. E como isso era nas artes também da música e da dança. Olha só, a gente vai perceber que nesse período começou-se a criar instrumentos. Esses instrumentos eram feitos de pedra, madeira, ossos. E exemplos desses instrumentos a gente pode ver o xilofone, tambores de tronco, as flautas, né? Então, nas paredes das cavernas foram encontrados vários desenhos que mostravam isso pra gente, até mesmo as danças. Assim, muitos consideram que a dança foi uma das primeiras formas de expressão. E isso tudo indica que era voltado para a questão da religiosidade, para esses deuses, para a abundância, mas até mesmo para as questões mais fúnebres, para os rituais e entre outras ocasiões. Olha só esses instrumentos. Percebe aqui que era voltado para essa questão do osso, da madeira, né? Isso a gente pode enxergar como os primeiros instrumentos de sopro. Certinho? Vamos avançar agora para a nossa civilização egípcia. Olha só, chegamos nesse templo maravilhoso, né? E a civilização egípcia, ela vai ser organizada de um modo um pouco diferente. Aqui a gente vai ter bem distintas funções das classes sociais. E o faraó, que era a representação do próprio Deus na Terra. E aqui a gente vai ter a nossa pirâmide, que hoje temos como um patrimônio, e vamos enxergar que quando falamos desse período, vamos perceber uma cultura riquíssima. Olha onde eu cheguei, eu entrei nesse templo e eu vim mostrar para vocês como era por dentro. Então a gente consegue perceber que tinham essas estatuetas, tem essas colunas, mas tudo tem o quê? Os escritos. E vocês acham que tudo era assim, igual lá no período dos Homens das Cavernas? Lá na pré-história? Olha só, o faraó detinha o poder máximo. Então aqui ele era considerado a própria encarnação de Horus. Então vamos perceber que tudo que se fazia tinha que ter a autorização, a permissão. E os sacerdotes tinham uma posição privilegiada,
vamos perceber que aqui o suporte, né, ao governo era mais teocrático e toda a questão do governo para esses deuses, né, através do quê? Do faraó. Então, vamos perceber que esse poder sacerdotal era imenso. E aqui vamos ter esse olhar também para uma cultura, para uma arte que ela era totalmente servida à religiosidade. Olha só. Então, aqui nós temos essas estátuas como os deuses. Conseguem perceber que tudo tem uma simbologia? A gente consegue enxergar que cada escrito vai ser um desenho. É lá da nossa arte rupestre mais elaborado, é mais refinado. E vamos também enxergar que não eram só pessoas, tinham as misturas, né, dos animais com homens. Então toda a atividade do povo ela estava influenciada pela religião. E essas características principais, né, podemos colocar aqui como o politeísmo, crenças da imortalidade da alma e no juízo final. E a existência dos deuses satisfazia a ânsia do homem de ser atendido pela divindade que afastava os temores existenciais em sua alma. Então, os egípcios acreditavam na imortalidade da alma. E aqui a gente vai ver a questão desse pós-morte, que era submetido a esse julgamento. Por isso que vamos ter os túmulos, que eram como uma fórmula mágica, quando não levavam o pergaminho contendo o livro dos mortos para ser citado perante os deuses. Olha aqui a múmia. Já devem ter visto em filmes, livros, né, assistido. Por quê? Aqui o corpo ele era embalsamado, era tudo preparado. Tem todo um ritual e um significado. Assim, os mais pobres pagavam para que os sacerdotes desenhassem na casa do falecido uma pequena figura na parede para o morto nela reencarnar e não assombrar a casa. Já os ricos, por sua vez, encomendavam a mumificação do corpo, que era mais rica e pomposa, né? Tinha ali a questão da fortuna. E esses cadáveres eram depositados em túmulos de pedra, verdadeiras obras de arte, que a gente vai conhecer como as pirâmides do Egito. E olha só as pinturas. A pintura aqui a gente vê desde a questão do túmulo. Vamos perceber também a ausência de profundidade e que tudo ali tinha que passar pelo faraó, certo? Então, o faraó ele sempre era desenhado maior. Vamos perceber a questão das cores, né, sem a distinção entre claro e escuro, a questão da pele dos homens mais morena do que das mulheres, e a questão da lei da frontalidade, onde o tronco e os olhos sempre desenhados de frente, enquanto a cabeça, o braço e pernas são vistos de perfil. Olha só nessa imagem. A gente consegue perceber que é como se estivesse chapado, né? E dá para enxergar muito bem essa questão da classe, do faraó maior ali, a representação do Deus. As cores não eram apenas decorativas, mas tinham um sentido simbólico. Então, consegue enxergar ali que o preto ele está associado à morte e à regeneração. O branco, a pureza e a verdade, enquanto o amarelo, a eternidade. E isso nos mostra até mesmo a questão da religiosidade. Consegue perceber ali o branco, o preto, né? E o vermelho, que representa essa energia do poder. O azul, que estava associado ao rio Nilo e ao céu. O verde, aquela questão da regeneração, né? Então, as tintas elas eram obtidas de onde? Da natureza, daqueles materiais orgânicos, certo? E olha as esculturas. As esculturas eram feitas à semelhança do faraó, sacerdotes, escribas, para garantir o quê? A imortalidade deles. Então aqui era uma forma de deixar eles pelo período da imortalidade. O ato de embalsamar visa a preservação do corpo e era uma técnica usada pelos egípcios. Então esse corpo ia para a vida eterna. Vamos olhar um pouquinho mais de perto como era isso? Olha só,
Vem dar uma olhada junto comigo aqui. Nós temos 4 exemplos de escultura. E lembra que a gente estava lá dentro do templo vendo isso de pertinho? Mas agora a gente vai ver com mais detalhes. Vamos começar pela esfinge? Vocês já devem ter visto que sempre tem uma esfinge em templos, né? Mas por quê? Ela traz aqui essa questão da proteção e vai nos mostrar exatamente a questão também da religiosidade. Assim como podemos ver as pirâmides, a esfinge também mostra essa conexão com o divino. E tem aqui o busto do faraó, que tem a representação ali também com a cobra, tem a simbologia desse corpo. E o escriba, lembra que nós falamos dessa questão do sacerdote ser muito importante? A gente consegue perceber aqui essa escultura e a Nefertiti. Olha só, o busto sempre representando ali a questão dessa imortalidade. Eu consigo enxergar essa simbologia e trazer a questão das cores que vimos há pouco. Conseguem perceber? O preto, o verde, o vermelho, cores que trazem poder. Essas cores vão nos mostrar a questão também da autoridade. Então, a Nefertiti aqui, ela já está com esse busto, né? Uma representação para gente, mas antes tinha uma serpente advinda aqui na sua cabeça. E conseguem perceber que isso tinha onde também? Lá na nossa esfinge, certo? Quando a gente olha lá. E tinha isso em muitas outras, em faraós. Por quê? É a questão também dessa conexão com a espiritualidade. Olha só aqui, por exemplo, a nossa estátua de Ramsés II, né? A gente consegue perceber essa serpente que ainda está aqui intacta. E as cores, os detalhes, apesar de ser uma civilização que a gente está falando no período antigo, mas olha a riqueza quando a gente fala dessa produção na escultura. E até hoje temos ainda vários estudos para poder compreender a elaboração de tanta coisa feita nesse período. Olha aquilo que nós falamos com relação aos escritos. A gente consegue perceber que está em todas as partes. E claro, isso tudo tem uma questão voltada para a religiosidade. Então, Ramsés ele está enorme. E aqui nós temos as mulheres e as outras pessoas, né, da sociedade bem pequenas, essa representação. Certinho? Muito bem. Então, a gente vai avançando aqui e vendo como era a dança nesse período. Olha só, a dança no Antigo Egito era atribuída a deuses, estava relacionada àquela questão da fertilidade que falamos das mulheres. Então, elas eram realizadas por mulheres. E era todo um ritual em que tinha a batida da mão, tinha a questão dos dedos, dos movimentos. E os rituais celebrados ali era também para a questão do plantio, então a semeadura da terra, visto que essa questão da dança ela era feita por sacerdotes, músicos, sacerdotisas. Então, ali a representação da arte toda ritualizada. E a arquitetura. Olha só, a arquitetura egípcia se define nos monumentos funerários. Lembra que a gente falou da questão dos corpos serem balsamados e eram colocados em túmulos? Esses túmulos eram o quê? Nossas pirâmides, né? Porque tinha a questão da religiosidade. Então, as características aqui era a questão da grandiosidade, da questão das formas, ser maciço e pesado. E ali a forma de construção e sustentação. Então, destaca-se aqui principalmente a construção de templos e tumbas de caráter monumental, os templos de Luxor e Karnak, né, que eram construídos na cidade de Tebas, são os mais grandiosos. Apesar de possuírem um tamanho colossal, são feitos com linhas simples e geométricas. Então, vem comigo ver um pouco disso. Ó, aqui a gente consegue visualizar um pouco como era essa organização. Aqui a gente está vendo por fora. Vamos chegar um pouco mais perto. Olha aqui. Porém, eu consigo enxergar que tem
toda uma organização. Tá vendo lá atrás as pirâmides? E aqui a gente vai enxergar também que conforme tem a representação dessa pessoa na sociedade, a pirâmide ela também vai ter um tamanho diferenciado. Vamos enxergar ela mais detalhadamente. Percebe aqui que eu tenho escalas. E vamos olhar ela por dentro. Já tinham visto uma pirâmide por dentro? Então, percebe que aqui a gente tem um espaço como se fosse para sentar, para orar, para contemplar, para fazer essa ritualística a esses seres. E claro, aqui também era uma forma de ter também um esconderijo para fazer rituais, para guardar coisas. Então, temos os poços d'água. E essa estrutura toda é muito enigmática até hoje, visto que a gente consegue perceber que tem uma organização, tem toda uma preparação, né? E são construções maravilhosas. Então, aqui a gente conseguiu enxergar como ela é por fora, certo? Eu vejo toda a estrutura, todo o complexo, e eu consigo ver que ela tem as suas seções por dentro. Ela tem aquele local em que vai conseguir manter a estrutura física e as pessoas que ali estarão, e a temperatura para aquele corpo conseguir ficar ali embalsamado e tudo mais, e tem um espaço para a ritualística. Então, vamos percebendo que ao mesmo tempo eu consigo enxergar que eu tenho uma arte bem elaborada nesse período, mesmo a gente falando dessa arte no período da antiguidade. Existe aí uma elaboração muito complexa, certo? Então, vamos vendo aqui que aquilo tudo é algo que está voltado para a religiosidade. E quando falamos disso, vamos perceber que a arte egípcia ela influenciou muitas culturas, né? Então, ao mesmo tempo, a gente consegue perceber que essa influência vem deixando que legados em museus em várias partes do mundo, as obras, né? E ao mesmo tempo, tudo isso nos mostra essa herança, algo muito rico, valoroso, advindo desse período. E aqui a gente vai conseguir enxergar a beleza da arte, a espiritualidade, advinda dessa arte egípcia. Então, ao mesmo tempo, essas influências ao longo da nossa história da arte é o que nos faz trazer essas outras categorias, manifestações artísticas, e demonstra que essas influências dessas civilizações nos fazem enxergar e compreender a nossa sociedade ao redor, o tempo que estamos, que nos colocamos, a riqueza da nossa evolução artística. E assim, a gente vai conseguindo enxergar que ao longo do tempo, essa arte foi ficando mais refinada. Lembra que começamos dentro de uma caverna e aqui agora a gente já tem escritos elaborados, coisas que já são bem complexas durante esse período, que foram feitos seja para as pessoas em vida ou as pessoas já falecidas. E a arte, ela está para os momentos alegres, felizes, mas até mesmo para aqueles momentos fúnebres. Essas construções ao longo da história é aquilo que nós vivemos, aquilo que os nossos antepassados viveram. É o reflexo da nossa história, é o reflexo de como enxergamos o mundo ao nosso redor. E ao longo do tempo, só foi fortalecendo a necessidade de fazermos arte, de produzir, de manifestar, de expressar. Afinal, como já conversamos no início da nossa aula, parte da necessidade, tudo do nosso cotidiano. E assim, vamos percebendo que essa arte está no nosso dia a dia, não se distancia. Pelo contrário, nós fazemos porque temos isso no nosso cotidiano. E assim, vamos chegando ao final da nossa aula de hoje.